Shalom. Hoje eu vou comentar um texto de Yohanan em aramaico, o qual a tradução não passa a compreensão na tradução, quando vai para o grego, porque o grego de forma errada, ele traduz para egomi, simplesmente uma palavra que você vai entender como eu sou. Quando traduz o texto de Shemot, Êxodo, capítulo 3, verso 14, quando Moisés pergunta ao Eterno quem estava enviando ele diria qual era seu nome. Daí é onde surgiu, uns traduzem R.E., Asher, R.E., outros R.A., Asher, Hayá, né, que da onde deriva o verbo vida, ser e a, existir. Mas aí no aramaico existe uma palavra para corresponder à tradução do Targum, que quando o Targum fez a tradução, ele traduziu o Shemot para aquele que é e há de ser, aquele que existe, existiu e há de vir. Então, são essas as interpretações da tradução do Targum aramaico. E aqui, quando o Mashiach conversa com seus contemporâneos, eles entendiam muito bem o que o Mashiach estava falando. Então, no debate de Yohanan, capítulo 8, quando ele é questionado sobre onde estava a outra testemunha, que eles falam, então leva-nos ao Pai, cadê seu Pai? Aí o Mashiach fala, mas se vocês conhecessem a mim, conheceis também o Pai. Quer dizer, o Mashiach está dizendo ali, vocês não tá me conhecendo e nem o Pai, por quê? Você está procurando ainda onde está a outra testemunha? Porque os judeus estavam entendendo igual o ariano entende. O que um ariano entende? Um ariano não consegue compreender o que é uma alohatá, uma lechut, ou seja, que o Eterno pode se manifestar como 2, 3, 4, 5 pessoas, sendo uma só. É por isso que quando você lê no aramaico, assim como o Pai tem vida em sua comuné, assim também deu o Filho. Comuné é uma palavra que ela se remota à substância individual. Quer dizer, assim igual o Pai tem vida em sua substância por si, o Filho também existe. Então a substância ela não pode ser dividida, ela não pode ser misturada. Então por isso que as pessoas têm que compreender na cultura semita. Então o Mashiach ele fala de kunumai, de substância, que é aquilo que vem existir até independentemente do meu corpo. Por exemplo, a minha comunã não depende do meu corpo existir, ela já existe. O corpo simplesmente se torna visível, mas a minha comunã, ela está dentro de mim, do meu corpo. O meu corpo está à frente e a minha substância está oculta, né? Mas ela se manifesta no meu corpo. Então aqui vamos lá para vocês compreender o texto. Amarit lehune, detim etune, ba, chaiterune, elah, kiri, te haimunar, de anar, nar, tamutune, ba, chai, kerune. E disse para todos, e morrereis nos seus pecados, pois se não acreditar, de anarnar, morrereis todos em vosso pecado. Be chaitaihun, tá? Significa morrereis todos, que hun vem do verbo kol, todos. Então todos morrereis em vosso pecado. Portanto, essa peshita aqui, na língua africana, que também é a língua semita, vocês podem ver aqui como ela traduz.
Vamos lá. Aqui, ó. Ela já está aqui. Mas eu vou pôr aqui que eu estava fazendo ao vivo. Vamos lá. Né? Eu digo que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que Ananar, eu fui, serei, quem sou, fui, serei. Então ele joga aqui uma referência a Shemot, capítulo 3, verso 14. Então, eu estou aqui com Paul Yonan também. Paul Yonan, ele está dizendo aqui que, segundo o pensamento semita, essa frase, ela transcende ao que é eterno, que sempre existiu e se refere, só pode existir somente para o Criador. E o Mashiach faz uso dela. Mas aí você pode perguntar, mas e o cego? A Peshita aparece lá, ele usando a Nar. Porque ali o cego também ele está se referindo que ele é agora no momento e era aquele cego. Quando os judeus perguntam, és tu? Ele diz, Nar. Ele não está dizendo se somente sou eu, não. Portanto, você pode ir nas traduções de que todos traduzem da Peshita lá, no site da Dukrana, que você vai ver que ele diz assim, eu sou ele. Quer dizer, você é aquele cego? Ele disse, eu sou ele. Mas ali, vai além também. Ele está fazendo uma resposta assim, sou eu sou ele. Quer dizer, eu também se refere na terceira pessoa. Eu sou ele, quer dizer, que agora no momento, ele não é o cego, mas ele era aquele cego. Que naquele momento, ele faz uma resposta bem clara aos judeus que ele agora enxergava, mas ele também era aquele cara que era cego. Ele está fazendo uma pergunta, não só respondendo num tempo. Então aqui, Paul Yonan afirma bem claramente, vou pegar aqui para vocês verem, para vocês compreenderem, que talvez assim a pessoa, de maneira mais simples, não tem acesso à internet, ó. No pensamento semita, a frase Ená, eu sou, que foi traduzida para o grego, né, transmite o pensamento de existência eterna reservado apenas para, né? Então, Paul Yonan, ele é um nativo da Igreja Ortodoxa Síria do Oriente. É um falante. Então, nada melhor do que ele. Portanto, vamos lá para vocês verem aqui, ó, no verso 28. Ele não está querendo dizer assim, se vós não acreditais que eu sou Yeshua, morrereis no vosso pecado. Senão ele tinha dito. Só bastava dizer Anar. Por que ele repete? Então, se ele quisesse dizer, se vós não acrediteis que eu sou Yeshua, mas isso é idiotice, porque todo mundo sabia que ele era Yeshua, todo mundo estava vendo ali e sabia. Então, o Mashiach está levando para algo mais profundo, que os judeus conhecem muito bem. Então, ele não está dizendo, aí vem um bando de imbecil, idiota, e fica com essa tradução tabajara, que não tem nada a ver com o pensamento semita, são adaptadas, que não remete à realidade do pensamento semita. Se vós não credes que eu sou quem? Credes que eu sou quem? Que eu sou o Messias? Que eu sou Yeshua? Lógico que ele não estava levando nada por esse sentido, porque para esse sentido ele só diria Anar, não precisava repetir, se ele não estava querendo dizer ali que ele era o próprio Eterno. Portanto, veja bem, no verso 28, Amar Lehun, Tuv, quer dizer, Tuv vem do verbo techuvá, retornar novamente, né? Tuv e Shua, né? E disse para eles novamente Shua, Amati, Latrai, Raimun, Labre de Anache, Haidine, né? Que vem do verbo conhecer, entender, né? Compreender. Treune de Anar, o Medem Mine, Zavut, Napenai, Nafeshin, Lá, Ebad, Anat, Lá, Aikana, de Alepenai, Abim, Hu,
que é Halt, Hu, Mi, Mal, Anar. Né? Então ele pegou e falou assim, ó, e voltou novamente a afirmar para eles, né? Quando eles levantassem o filho do homem, Labre Anash, filho do homem, Haedin, então, conhecereis, né? Vai compreender, vai entender, né? Que Anar, que ele é, sempre foi e é o eterno, né? Portanto, aqui novamente, veja aqui que a Peshitta vem aqui, africana, de novo, né? Que traduz como, veja aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar o texto aqui, ó. Aí, ó. Que nada faço por meu prazer, apenas, né? Aí ele vem aqui, traduz aqui, ó. Eu era, serei, quem sou, era e serei. Veja aqui novamente, Anar. Qualquer aramacista compreende muito bem, né? Inclusive até o árabe hoje, né, para dizer eu sou, basta dizer Anar, né? Então quando você repete Anar, está se jogando ao verbo futuro, passado, presente. Então, os três tempos. Aí as pessoas pegam e falam assim, mas quem entende a escritura, como a pessoa enxerga a ponta do nariz? Não é assim. Aí, o que leva a tudo essas coisas, justamente, muitas vezes, são as próprias traduções, porque no próprio Tanar, você vai ver o Eterno se manifestando, e ele sendo o seu próprio interlocutor, na primeira e terceira pessoa. E justamente quando ele anuncia que ele é o próprio Mashiach, o Eterno afirmou isso, que ele é o próprio Mashiach. Quando você vir aqui no texto de Yeshayahu, que a maioria das suas Bíblias, que eu vou usar uma Bíblia do judaica, traduzida pelos próprios judeus, portanto é do Rabbad. Vamos lá para vocês verem aqui, ó. Yeshayahu, capítulo 43, eu já fiz comentário, tem vídeo meu, no verso 10. Veja que aqui, ó, a Bíblia traduziu de forma correta. Veja que o texto é hebraico, vou ler para vocês em hebraico. Atem evedi naun Adonai, vea evedi asher, be harekti le aman, ted un, vehatavenu li, veet venu, ki anihu, le penai lo, notizore, el, ve aharei lo, ve erri. Então veja aqui, ó. Vós sois minha testemunha, diz Adonai, e meu servo a quem escolhi, para que vocês me conheçam, acreditem em mim e entendam que eu sou ele. Aqui, porque ki anihu, hu é verbo da terceira pessoa, é ele. Não existe nenhuma gramática de hebraico. Eu tenho aqui, ó, a gramática, uma apostila com mais de 300 páginas sobre a conjugação dos verbos. Está aqui, da editora Sefer. Então, não existe conjugação do verbo hu para a primeira pessoa. Ani é eu, hu, ele, que eu sou ele. Que corresponde ao nosso português, que, você entendeu? Então, se você não consegue compreender isso aqui, é por isso que vocês vão cair nessa tradução errada. Qualquer tradução que traduz ki anihu como eu sou o mesmo, é fraudulenta e mentirosa. Está errada. Portanto, quando você vem aqui, mas o servo aqui se refere a Israel. Gente, o Eterno é a nação de Israel? Lógico que não é. E Yeshayahu fala que a nação de Israel era uma nação carregada de pecado. Quando você vai ver o servo sofredor, sua descrição pelo profeta, ele nunca cometeu um pecado. Então, como pode se ligar? Porque esse servo aqui, a nação de Israel, nunca. Esse servo aqui não tem nada a ver com a nação de Israel, porque jamais cometeu. E todos os sábios do Targum, vamos aqui no Targum, eu estou aqui com o Targum
Eu deixei aqui ele em aramaico, o Targum de Jonathan, em aramaico, justamente para não fazer plágio nem nada. Portanto, observa aqui, ó, em aramaico. Atun Sarradin. Sarradin é a palavra para testemunha. Atun Sarradin Kadimai Amar Adonai Evedim Mishra. Atun significa vocês, está no plural. Né? Vocês são minha testemunha. Antes de tudo, Kadimaya significa primeiro, antes. Amar significa afirmar, confirmar. Esse Yud, Ual, Yud corresponde ao tetagrama. Evedim Mishra. Então diz aqui, né? Bem claramente, vocês, antes de tudo, quer dizer, os judeus como primeiro, né? É a nação escolhida ali, está falando, vocês, antes de tudo, são minha testemunha. E diz Adonai, meu servo Messias. Portanto, aqui, ele já não Mishra, a gente pronuncia Mishra, né? Outros falam Mishir, também tanto faz, né? Que talvez um pronuncia com a sílaba mais forte na última palavra, né? Então, ele está dizendo, vocês podem observar aqui, ó, Atun Sarradin Kadimai Amar Adonai Vedi Mishra, né? Vós sois minha testemunha antes de tudo, assim diz Adonai, meu servo Mishra, né? Então ele está confirmando, olha aqui para vocês verem, ó. Veja aqui, ó. Erei Anar, né? E que possa ver que eu sou ele. Ele ainda afirma duas vezes. De mi le kadmin ap. Ele é mi, ele é mai. Que todas as gerações, de gerações a gerações, né? Que ele está dizendo que ele sempre é e é de gerações e gerações. Então eu vejo que aqui se remete para o Messias, enquanto ali, aqui está dizendo que o servo é o Messias. Meu servo Messias. E ó, Targum de Jonathan de Echiá, capítulo 43, verso 10. Certo? Portanto, aqui, ó, Mishra, que ó, vou entrar aqui na própria palavra, ungido como rei, Messias, tá vendo? E ó, Mishra. Porque que tem bobo achando que quem criou essa ideia que o próprio Eterno se manifestaria como homem, é a ideia pagã, isso é desconhecer a história, sabe? É o cara não conhecer nem literatura judaica. E aqui no 28, no verso aqui, 28, onde ele diz que quando o Mashiach, quando ele fosse levantado, então vocês vão entender e compreender que que eu sempre existi, existo e sempre existirei. Então, quando você perguntar assim, mas espera aí, ele envia ele mesmo? Como pode ele enviar ele mesmo? O próprio Eterno ali está dizendo em Isaías assim, meu servo Mashiach. Então, se ele é meu servo tem alguém para servir. Aí eu te pergunto, por que o Eterno está dizendo que ele é servo? E ele é servo de quem? Não é dele mesmo? Me explica aí, porque vocês ficam com as perguntas idiotas, quem é ariano, perguntando assim, então como é que é? Ele adora ele mesmo? Porque o Mashiach diz que adora somente o Pai. Ali o próprio Eterno está dizendo que ele é o servo, então ele serve ele mesmo? Ele está dizendo o quê? Por isso que o Eterno diz que vós possa compreender. Então, se você não tem a biná, o entendimento, a compreensão para compreender isso, o Mashiach diz que vós morrereis em vossos pecados, que é simples. O Eterno, por várias vezes, se manifesta na primeira e terceira pessoa. O profeta Roché diz assim, ó, eis que eu compadecerei da casa de Yahudá, e o salvarei por Adonai, seu Elohim. Quem vai compadecer da casa de Judá? É o profeta? Lógico que não. Espera aí. Ali o próprio Eterno está dizendo que ele mesmo compadeceria da casa de Judá e diz que ele enviaria Yud Revaviver. Ou seja, o próprio Eterno está dizendo que vai compadecer da casa de Judá e vai enviar ele mesmo. Ele mesmo
chama para ele, qualquer pessoa que entende gramática, né? E portanto também Zacarias fala assim, olharão para mim a quem transpassaram. A palavra elav ali significa para mim. E tem um idiota aí acreditando em tradução fraudulenta para ele. Entendeu? Portanto, pode ir em qualquer gramática e ver qual é o significado da palavra lá. Elav significa para mim. Entendeu? Então as pessoas têm que parar de seguir tradução mentirosa. O que tem de tradução que só leva o engano por aí, por isso que a gente tem que conhecer as escrituras e conhecer aramaico, certo? Aqui, ó, eu estou aqui com a gramática, tá vendo aí, ó? A editora Livraria, ó, Sefer. Isso aqui é uma gramática de um curso completo de hebraico. Portanto, aqui, ó, veio aqui para vocês verem aqui, ó. Olha a conjugação dos verbos aqui, ó. Veja bem aqui, ó. Para vocês verem, para entender. Não tem como você conjugar o verbo ru, ó, ru, aqui, ó. Ru, ele, certo? Ó, ru, ele. Tá vendo aqui, ó? Ele é verbo da terceira pessoa, certo? Então, isso aqui é uma apostila de gramática hebraica pela editora Sefer. Então, quando o Eterno está dizendo aqui em Yeshayahu, e ele mesmo afirmando aqui, ó, no verso 10, aqui, ó, Vetavino ki ani hu, eu sou ele. Qualquer tradução que conjugar para eu sou mesmo é mentirosa e fraudulenta. Então, aqui, quando o Mashiach usa a palavra aqui, anachna, corresponde a RE, Asher, RE. Todos os aramacistas confirmam a mesma coisa. Portanto, se eu pegar o Targum e for lá, ele vai traduzir para aquele que era, que é e há de ser. Que no aramaico corresponde a na. Para eu afirmar em aramaico, eu sou, eu não preciso repetir. Isso aqui não, ó. Aná não. Certo? Então, esse vídeo aqui eu fiz baseado na cultura semita. Quando as pessoas negam que o Mashiach é a própria manifestação do Eterno, é porque ele não sabe nada de aramaico. Portanto, quando ele diz assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu vida e dá o Filho para que possa ter vida em seu kunumé. Kunumé é substância que vem por trás da aparência. Ou seja, o Mashiach está dizendo que aquela essência dentro do corpo dele ali é a do Pai. Shalom, Laritra Ot.